Olá, aluno, vamos trabalhar agora um assunto muito importante, que é estudo dos triângulos. Ó. Tudo que você faz na geometria plana, a base praticamente é o triângulo. Então, o triângulo é um conteúdo fundamental para a geometria plana. Vamos ver como é que é o triângulo, os elementos do triângulo. Tem essa animaçãozinha aí, ó. Então, você tem aí, ó, AB um lado, AC outro lado e BC, ó. Você tem os ângulos internos, ó, que é os vértices, né? O encontro de dois lados é um vértice. Tem um vértice A, B e C. Os ângulos internos é o que estão aqui dentro do triângulo A, B, C. E os ângulos externos é o que está fora do triângulo X, Y e Z. Simples assim, certo? Vamos agora trabalhar agora o tipo de triângulos. Quanto aos lados, ó, três lados iguais, equilátero, dois lados iguais, isósceles, três lados diferentes, escaleno. Quanto aos ângulos, ó, três ângulos agudos, acutângulo, um triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo reto. Esse triângulo retângulo aqui, a gente vai tirar um capítulo só para estudá-lo, porque ele muito importante na trigonometria, né? A gente vai ver também as relações métricas no triângulo retângulo. E quando você tem um ângulo obtuso, né? É o obtusângulo, certo? Agora eu misturei aqui, eu fiz um resumozinho aí, ó. Você tem aqui, ó, um escaleno, ele pode ser escaleno acutângulo, escaleno retângulo e escaleno obtusângulo, certo? Isósceles, você pode ter um isósceles acutângulo, certo? Pode ter um isósceles retângulo e um isósceles obtusângulo. Agora, o equilátero só pode ter acutângulo. Não existe equilátero retângulo e nem tampouco equilátero obtusângulo, certo? Mistura aí para você ter uma noção aí da coisa. Vamos trabalhar agora a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quanto é que mede a soma dos ângulos internos A mais B mais C? Ó? Só você traçar uma reta paralela aqui ao lado BC, ó, aí você tem os ângulos alternos, ó o Zzinho, ó o Z, aqui é B, aqui é B, aqui é C, aqui é C. Então, ó, o ângulo da meia volta, o ângulo da meia lua, certo? Ó? Ou seja, a, B mais C mais D equivale a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede sempre 180 graus. Vamos usar muito isso aí nos exercícios. Simples. Vamos agora o teorema do ângulo externo. Então, você tem aqui o ângulo ABC e tem esse ângulo externo aqui, ó. O ângulo externo do A. Ó. Esse ângulo externo do A aqui, ele é igual à soma do ângulo interno B mais o C. Ou seja, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Então, quem é adjacente a A? No caso aqui não é adjacente a A, é o B e o C. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo B aqui, o ângulo B de fora, então ele vai ser a soma do A mais o C. E o C é do A mais o B, certo? Então, o ângulo externo você prolonga, ó, ele é igual à soma dos dois não adjacentes, que o adjacente a ele é ele mesmo, no caso, né? Então, o adjacente a A é A mesmo. Agora, que não é adjacente a ele, no caso aqui é o B e o C. Simples assim, certo? Então, faz muito exercício disso aí, certo? Segmentos dos triângulos, ó. Primeiro segmento, mediana. É um segmento que sai do vértice e corta o lado oposto ao meio, certo? Então, como o triângulo tem três ângulos, vão ter três medianas. Então, as medianas se encontram no ponto chamado baricentro. Então, inclusive, se você quiser equilibrar uma figura triangular, você tem que fixar o ponto no baricentro, certo? Vamos ver agora bissetriz, né? Ó.
Bissetriz nós vimos, né, em ângulo, e aí vale a mesma coisa aqui. A bissetriz de um ângulo, um triângulo, ele divide o ângulo ao meio. Então lá o ângulo da esquerda é igual ao ângulo da direita, certo? E também, como tem três ângulos, vai ter três bissetrizes. E elas vão se encontrar num ponto chamado incentro, que é o ponto de encontro das três bissetrizes. Certo? Vamos ver agora a altura, né? A altura, não tem que trabalhar muito somente para calcular a área, essas coisas, né? A altura de uma figura de um triângulo vai ser do vértice reto até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus, certo? E como ele tem três vértices, vai ter três ângulos, e o encontro das três alturas é chamado de ortocentro. Agora vem a parte principal, que é semelhança de triângulos. Ó. Existem vários casos que mistura tudo. Eu escolho só um caso só, que simplifica tudo. Então, se você tem dois triângulos, se você tiver pelo menos dois ângulos congruentes, o terceiro já vai ser congruente entre si. Então, basta você encontrar só dois ângulos congruentes. Se você tem dois ângulos congruentes, o terceiro vai ser... E qual é a consequência? Os lados são proporcionais. Ó. Então, ele está dizendo que o ângulo A aqui é igual ao ângulo P, o ângulo B é igual ao ângulo Q, obrigatoriamente o ângulo C aqui ia ser igual ao ângulo R. Então, dá para a gente formar uma proporçãozinha aqui, ó. Certo? Aqui, ó. O lado AB, ó. O lado AB é proporcional a PQ, certo? O lado BC proporcional a QR e o lado AC proporcional a PR, certo? Essa proporção aí é constante, vamos supor, se um é o dobro do outro, então todos vai ser o dobro. Tem esse de um ser o dobro, outro ser um ser a metade, outro ser outro, não. Então a proporção que eles são, se um lado for o triplo do outro, todo lado é o triplo do outro. Simples assim, certo? Isso aqui é um assunto que você vai usar muito, semelhante em triângulo, certo? Inclusive nós vamos explorar muito isso aí, certo? E tem os nossos dados, né? Ó. Se você gostou, dá um likezinho, né? Dê sugestões, certo? Estudem e um abraço.